Olá, seja muito bem-vindo à minha aula. Este vídeo é a gravação da aula ao vivo que rolou no Zoom. Se você quiser participar das próximas, interagir comigo ao vivo e praticar junto, me segue lá no Instagram, @japonescomjenny. É por lá que eu aviso a data da próxima aula e envio o link para você se inscrever e receber o acesso ao Zoom. Bons estudos e aproveite a aula! Então, vamos lá. Entendendo o verbo auxiliar des. Se você já está começando no japonês e quer finalmente entender aquelas frases, né, básicas, tipo eu sou fulano de tal, eu sou estudante, eu sou professor, eu sou sei lá o quê, e ela é japonês, ele é brasileiro, isso é um livro, isso é uma água, né, essas frases bem básicas. Então, essa aula é para você. Hoje a gente vai aprender um dos pilares do japonês básico, né? Famosíssimo e indispensável verbo auxiliar des. E esse des aparece quase em toda frase, tá? Por isso que a gente vai entender de vez para você não ter, nunca mais ter dúvida sobre esse verbo, porque é um verbo muito importante, o verbo auxiliar, né? Então, o que que você vai ver nessa aula? Com quais palavras o des costuma aparecer? Como montar frases com des? Como ele muda no negativo e no passado? A gente vai ver conjugação também desse verbo auxiliar des. E como fazer perguntas simples usando des. Tá bom? A gente vai focar nisso hoje. Aí, com des no seu bolso, você já consegue montar frases e perguntas super úteis e dar um upgrade real na sua comunicação em japonês. Então, bora aprender juntos e sair do entendendo umas palavrinhas para realmente montar frases e interagir com confiança. Tá bom? Então, vamos lá. Pegue o caderno, anote tudo, se precisar, tá? Concentração agora. O que é o des? Primeiro, então, eu quero explicar sobre esse verbo auxiliar. O que que é isso? O des é um verbo auxiliar. No japonês, ele sozinho não tem significado, tá bom? Mas ele dá um toque especial nas frases. Então, lembre disso. Des sozinho não tem significado, até no japonês, tá? Não tem como, então, traduzir em português, na verdade. Então, pensa nele como a assinatura, entre aspas, da frase. Ele sempre aparece no final da frase, né? Fechando com chave de ouro e mostrando que você está falando de um jeito educado, do jeitinho que os japoneses adoram, tá? Então lembre disso. Ele fecha a frase com chave de ouro, né? Uma assinatura no final, assim, cheque, para deixar a sua frase mais bonita, mais educada, ok? E aí, eu já falei, né? Des sozinho não tem significado, mas ele, né, na hora de traduzir em português, a gente traduz, traduz como se fosse o verbo ser ou estar do português, tá? Só que funciona de um jeito diferente, tá bom? Né, de alguma forma a gente tem que traduzir, né, uma frase em japonês para o português. Então,
Na hora de traduzir, a gente traduz como se fosse o verbo ser ou estar. Só que, mais uma vez, eu vou repetir até cansar, até entrar na sua cabeça. Esse verbo des, na verdade, não é verbo nem ser, nem estar do português, tá bom? A gente, tipo, resolveu traduzir assim, porque ele sozinho não tem nenhum sentido, tá bom? Porque a gente fala que é o verbo auxiliar. Por quê, né? Auxiliar aqui, é, eu tô querendo dizer no sentido de, tipo, um verbo que ajuda. Porque esse verbo, não carrega a ação sozinho. Não tem nenhuma ação aí. Porque quando a gente fala do verbo, o verbo sempre tem uma ação, né? Por exemplo, o verbo comer tem a ação de comer, beber, correr, dormir, estudar, casar, namorar, né? Ontem foi Dia dos Namorados, né? Então, geralmente o verbo carrega uma ação, né? Andar, certo? Só que o verbo desse não tem nenhuma ação. Não tem. Por isso que a gente fala que é verbo auxiliar. Na verdade, esse nome, verbo auxiliar, é traduzido em português. Em japonês, chama jodoshi. Verbo auxiliar em japonês é jodoshi. Doshi, essa palavra significa verbo em japonês, e esse jo, que tem no início, tem esse sentido de auxiliar, ajudar, entendeu? Por isso que a gente chama assim verbo auxiliar, porque não carrega nenhuma ação. Então, quando a gente utiliza o verbo auxiliar des, como é que fica a frase? Qual é o tom da frase? O des é usado para manter a educação e formalidade na conversa, como eu já falei, né? Deixa a frase mais bonita, mais educada. Ele deixa sua fala mais neutra e respeitosa, ideal para falar com pessoas que você não conhece e situações formais, né, na escola, quando vai conversar com professores, no trabalho, para conversar com os colegas de trabalho, o chefe, e atendimento, né, quem trabalha numa loja, no restaurante, né, quando vai atender cliente, é bom usar esse des, né, para deixar a frase bonita. Então, quando você quer demonstrar polidez no geral, você usa. Mesmo até entre os amigos, às vezes pode usar des, né? Se você quiser ser aquela parte especificamente, você quer ser um pouco mais ah, elegante, digamos assim, aí você pode usar des até entre os amigos. E tem mais. Quando você usa esse des, é, você está também afirmando alguma coisa, tá? De forma clara e direta. Ele funciona como o nosso português, é ou está, nesse sentido, tá? Tá afirmando algo, alguma coisa. Isto é, tá, 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 tá. Isto está, tá, 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 tá. Tá bom? Então tem esse sentido também. Deixa a frase bonita, mais polida, educada e, além disso, tá afirmando alguma coisa. Então, quer falar de forma mais casual? Informal, como é que você faz? Você só omite, tira esse des da frase, né? Não precisa falar desse no final, aí a frase já fica informal, tá? Então, mas cuidado para não parecer seco demais com quem você acabou de conhecer. Isso tem que tomar cuidado, porque às vezes, muitas vezes, quem está iniciando no estudo de japonês e quem pega a forma informal primeiro, por exemplo, escuta muito anime, ou quando na hora de ler o mangá, no original, a linguagem do anime e tanto anime quanto mangá às vezes é muito informal. E aí quem já está acostumado de ouvir muito isso desde o início, esquece desse e fala de um jeito um pouco mais informal, né? Então tome cuidado com isso, tá? Não esqueça de
colocar des no final quando vai conversar com os desconhecidos. Por isso que minha recomendação é comece com o formal. Sempre aprenda com o formal, porque aí para transformar em informal é só tirar, né? Então é mais fácil. Ok, então vamos lá. Primeiro, com quais palavras o des costuma aparecer? Ele acompanha um substantivo ou adjetivo. Lembre disso. Des vai acompanhar ou substantivo ou adjetivo. Ou seja, nunca vai usar junto com verbo, outros verbos, ok? Às vezes eu vejo isso. O aluno manda uma frase usando o verbo na forma mas, para quem já conhece, né, essa forma, usa a forma mas do verbo junto com des. E fica assim, mas des. Por exemplo, comer, verbo comer, tabemas. E já está na forma super polida, né? Tabemas, para quem já estudou, sabe, da conjugação do verbo da forma mas, o verbo na forma mas, sabe que o verbo está na forma já bonita, elegante. Só que, é, ao invés de terminar no mas, coloca des também junto. Tabemas des. Tabemas des está errado, porque des não pode ligar no verbo. Ou, por exemplo, tem o verbo beber. Verbo beber no informal é nomo. Nomo. Aí tem gente que coloca nomo des. Nomo des. Nananana, não. Não pode ligar des no verbo, tá? Nunca vai acontecer isso. Isso tá errado, beleza? Então lembre disso. Des vai estar acompanhada junto com o verbo ou adjetivo. Então vamos lá primeiro ver os exemplos usando substantivos. Watashi, a palavra watashi significa eu. Eu, o jeito de falar eu, muito neutro, né? Formal, bonito e tanto homem quanto mulher pode usar, tá? Watashi. Então, primeiro, eu que aprende, todo mundo aprende é isso, né? Watashi, eu. E para quem não sabe, no japonês existem sei lá, mas mil jeitos de falar eu. O jeito um pouco mais formal, um pouco mais antigo, arcaico, ou muito informal, muito coloquial, né? Mas sabendo, pelo menos, watashi, tá, já tá ótimo, tá? Então, watashi, eu. Para a frase virar mais formal, bonito, aí só coloca des no final. Watashi des. Watashi des. Aí, se você falar assim, você está dizendo que sou eu, né? Watashi desu. Sou eu. Aí, quando tira watashi, você está falando de um jeito informal. Watashi desu. Próximo exemplo. Gaikokujin. Gaikokujin. Gaikokujin significa estrangeiro. Gaikokujin. Gaikokujin desu. Gaikokujin desu. Aí quando você fala assim, você está dizendo é estrangeiro. Ah, você deve ter ouvido já outro jeito de falar estrangeiro, que é gaijin. Deixa eu mostrar aqui. Gaijin. Quem já ouviu essa palavra? Gaijin. Já, né? Gaijin. Gaijin, na verdade, é a abreviação de Gaikokujin, né? Gaikokujin. Para quem gosta de kanji, até vou colocar kanji aqui, ó. Esse aqui eu escrevi Gaikokujin. Gaikokujin, que significa estrangeiro, que eu acabei de falar, né? Esse primeiro kanji tem significado de fora. E esse segundo kanji tem significado de país. E o terceiro kanji significa pessoa. Então, se traduzir
Gaikokujin, literalmente, quer dizer pessoa fora do país. Então, pessoa que vem fora do país, né? No que não seja do seu país. Por isso que é estrangeiro, Gaikokujin. E aí, muitas vezes, o japonês tira esse koku no final, ou koku no final, koku do meio, esse aqui, né? Koku, essa parte aqui, tira essa parte e fala só gaijin, gaijin. E aí, que é isso aqui, né? Gaijin. E aí, às vezes, não sei por quê, mas muitas vezes a pessoa fala que quando chama gaijin desse jeito, tá, tá chamando o estrangeiro de um jeito mais pejorativo, é, mais, tipo, um jeito mais preconceituoso. Tem gente que fala isso. Mas, na minha opinião, depende da tonalidade. Depende do contexto, depende do tom da pessoa mesmo, sabe? Até a expressão facial, o gesto, sabe? Não é todo mundo que vai falar, ah, gaidin, assim, que tá chamando o estrangeiro de um jeito preconceituoso, de um jeito pejorativo. Não é, sabe? Depende. Deixa eu ver aqui, comentário. Aí, ó. A Daniela até falando assim, ó, já vi, mas aqui no Japão não se usa mais, quase não escuto, né, que ela tá falando. Quase não se fala. Pois é, assim, tem gente que usa, tem gente que realmente fala só assim, gai cocudinho. Então, mas existe. Tem gente que fala gaidin, ah, gaidin, né, assim, de um jeito normal, ou vai ter gente que realmente vai falar de um jeito um pouco mais pejorativo. Aí, nesse caso, claro, o tom vai ser diferente, né? Tipo, gaidin, ó. O gaidin de novo ali, ó, sabe? Infelizmente, existe preconceito. Tem japonês que é mais, né, tem preconceito, mais contra com os estrangeiros. E, infelizmente, existe. Principalmente agora que está aumentando muito o turismo lá, né, de novo. Tem muitos, parece que tem muitos estrangeiros que não estão seguindo a regra lá do local, do pontos turísticos, né? E aí isso acaba realmente piorando a situação e fica criando esse estereótipo do estrangeiro, sabe? Que, estrangeiro é assim, joga lixo na rua, faz sei lá mais o quê, tá, tá, tá. Infelizmente, isso está acontecendo. É claro que não é todo estrangeiro que é assim, mas quando um faz, já meio que, sabe, cria, né? Infelizmente, cria esse tipo de imagem. Alguns, né, Daniela? Pois é, infelizmente. Mas eu tenho certeza que vocês não são assim, não é? Então, bora. é, Continuar dando o nosso melhor, né? E acabar com esse tipo de preconceito, né? Isso é muito triste. Porque o Japão, querendo ou não, eles vão precisar dos estrangeiros, né? Para o país crescer e, no futuramente, então, talvez vai ter precisar de estrangeiro para mão de obra, para trabalhar, porque natalidade está caindo, né? Essas coisas. E aí, como é que vai ser? Bom. Mudei de assunto, mas vamos voltar aqui. Eu estava falando aqui, né? Gaikokujin desu, que é estrangeiro. Beleza. Próximo exemplo. Kazoku. A palavra kazoku significa família. Kazoku desu. Kazoku desu. Então quer dizer é família. Você está afirmando, né? Como eu falei, uma das características do verbo auxiliar des é afirmar alguma coisa, né? Então, só de colocar des, aí meio que
vira frase afirmando alguma coisa, né? A palavra, só falar assim, palavra kazo, ou ku, ou sou gaikokujin, ou sou watashi, meio que tem, aí tá de um jeito, assim, substantivo solto, né? Digamos assim, tá falando de um jeito informal, substantivo solto. Aí só acrescentando des, aí a frase fica bonita, você tá fechando a frase com chave de ouro, né? E tá falando de um jeito mais educado. Agora, próximo exemplo. Tomodachi. Essa palavra também aparece toda hora, né? Então é bom aprender, viu? Tomodachi, que é amigo. Tomodachi desu é amigo. Shigoto. Shigoto. Shigoto significa trabalho. Shigoto desu. Shigoto desu é trabalho. Agora vamos ver os exemplos com adjetivos. Usando adjetivos. Kirei. Adjetivo kirei significa bonito, limpo. Aí quando você fala kirei desu, kirei desu. Aí você tá falando, ah, tá bonito, tá limpo, é lindo. Isso que você tá falando. Kirei desu. Dica de pronúncia. Quando tem a vogal I juntinho, você vai ler, pode pronunciar como se fosse dois S, né? A vogal é prolongada. Kire, kire. Pode falar assim. Aí soa mais natural. Kiredes, kiredes. Próximo adjetivo, shizuka. Shizuka, que significa calmo, silencioso. Shizuka desu. Shizuka desu. Aí quando você fala assim, você tá falando, não, tá calmo, tá silencioso, tá tranquilo. Shizuka desu. Agora, adjetivo genki. Genki. Genki significa bem, com energia. Esse Genki você usa para falar da saúde física ou mental também, né? Você tá bem de saúde? Genki. Inclusive, né? Genki, até eu usei no início da aula, né, para falar com a Tainara. Genki, Tai, né? Assim, você tá tudo bem? Então, quando você vai perguntar na hora de cumprimentar alguém assim, né? Aqui no Brasil faz muito isso, né? Oi, tudo bem? Como é que você tá? Tudo bem com você? Esse tudo bem com você? Em japonês é isso aí, ó. Genki. Genki, tudo bem? Aí você acrescenta des pra a frase ficar bonita. Genki des. Genki des. Tô bem. Tô com energias. Tô bem. Genki des. Próximo adjetivo. Suteki. Suteki. Quando você vai falar mais rápido, esse U aqui, você até pode omitir, falar bem sutil assim. Suteki. 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 E não suteki. Suteki não. Suteki. Suteki. Como se fosse só esse mesmo. Suteki. Ah, suteki. Suteki. Que significa lindo, maravilhoso. Steak des. Nó, que lindo! Tá maravilhoso, é maravilhoso. Steak des. Steak des. E o último adjetivo que eu coloquei aqui para mostrar é kantam, kantam, que significa fácil, simples. Kantam, kantam des. Kantam des é fácil, é simples. Ah, esqueci de falar da pronúncia do des também, né? Des também, esse U no final, você pode cortar. Falar só assim, des. Não precisa falar assim, desu, desu, des, des. Aí soa mais natural, ok?
Então, até aqui tá tudo bem? Deu para entender a função do verbo auxiliar des? E vocês entenderam os exemplos também, né? Usa com substantivo ou adjetivo, nunca junto com verbo, tá bom? Então tá, deixa eu beber uma aguinha. Ah, oishi, gostoso. Então agora, como montar frases com des? A estrutura mais básica e poderosa. Por que eu falo poderosa? Porque com essa estrutura você pode falar um monte de coisa, só trocando vocabulário lá, que, ó, fechou. Essa estrutura mais básica e poderosa é essa aqui, ó. Awa, bedes. Awa, bedes. Antes de qualquer verbo mega complexo ou frase mirabolante, você precisa dominar essa estrutura. Ela é tipo o feijão com arroz do japonês. Usando ela, você já consegue se apresentar, falar o seu nome, ou falar o nome da sua mãe, do seu irmão, do seu vizinho, do seu colega de trabalho, do seu chefe, de todo mundo. Fazer afirmações simples, né? Isto é tal, aquilo é não sei o quê, nessas afirmações. Descrever pessoas, por exemplo, aquela pessoa é alta, aquela pessoa é baixa, aquela pessoa tem cabelo longo, aquela pessoa é magra, aquela pessoa é sei lá mais o quê. E descrever objetos, lugares e muito mais. E tudo isso de forma educada, né? Então, como funciona essa estrutura? A, wa, be, des. No A, você vai colocar o tópico da frase, ou seja, sobre o que você está falando. E no B, você vai colocar a informação que você quer dar sobre esse tópico que você está falando. E o des vem no final para deixar a frase mais educadinha, certo? Mas, Ceci, como assim, né? Esse tópico da frase. O que é esse wa aqui? Pense que esse wa, né, escreve com o hiragana ha, a letra ha, só que pronuncia como wa, quando está dentro de uma estrutura, dentro da frase, tá bom? Esse wa funciona como se fosse um holofote de teatro. Tss, né, aquela luz. Tcharam! Ele aponta direto pro que você quer falar. Como se dissesse: Ei, psiu, presta atenção nesse assunto aqui, ó. Tipo, né, ó, eu vou falar sobre tal coisa, ó, escuta aqui, ó. Tipo, dá esse sentido, dá esse tchan, na luz, no tópico. Essa partícula lá funciona tipo isso. Só que na hora da gente traduzir, não, explicar, a gente usa essa palavra tópico, né? Como se fosse tópico da frase. E na hora de traduzir também, a gente não fica traduzindo, ô, psiu, ei, presta atenção no assunto que eu vou falar. Eu vou falar sobre mim. Aí, sobre mim, eu sou Jennifer, né? Não vou traduzir assim. Mas, tipo, o sentido é isso, entendeu? Porque não tem como traduzir, na verdade, esse wa aqui, porque a partícula wa também não tem um significado exatamente. Ele simplesmente está lá para dar essa função, fazer essa função, esse trabalho na frase, né? De holofote. Papam! Eu estou falando sobre esse aqui, gente. Tatã, o tema tópico é esse aqui. Tatã, tá bom? Então não pensa muito difícil, não. Eu sei que, né, para quem já está avançada no japonês, que já sabe que tem várias partículas, fica assim, né? Ai, meu Deus, eu sei, tô entendendo nada. O que que é essa partícula? O que que é essa partícula? H? Ah, não, não, não.
Não fique assim, gente. Pense mais light, calma, relaxa, tá? Então, nesse momento, para quem nunca estudou a partícula ainda, que não sabe nem o que que eu tô falando, o que que é partícula, sem ser, meu Deus do céu, esquece essa palavra então. Lembra do que eu acabei de explicar. A partícula Wa é como se fosse holofote do teatro, dá luz no assunto que você quer tratar. Tchutchum! Pronto, fechou, acabou, tá? Para de pensar mais do que isso, ok? A Daniela tá falando aqui, os chefes japoneses usam demais quando vão passar informação, principalmente no chore. Ah, tá. Tainara, isso é bom. Isso aí, Tainara. Aceita que dói menos, gente. A partícula é tipo isso. Aceita que dói menos. Bom, então, vamos ver aqui exemplos com essa estrutura. A, o, A, B, Ds. Vamos lá. Clássico, clássico, clássico de todos. Para se apresentar. Watashi wa Jennifer desu. Watashi wa Jennifer desu. Então, a, aqui é watashi, né? A palavra watashi. A, wa e B, eu coloquei meu nome. Informação sobre a, o tópico que eu tô falando, que é Jennifer. Então, se eu traduzir, se eu quiser traduzir de um jeito que eu acabei de explicar, é tipo assim, olha aí, gente, ó, aqui, atenção em mim, ó, gente. Eu vou falar sobre mim, ó, yeah, entendeu? Tipo, ó, atenção. Eu vou falar sobre mim. Falando sobre mim, eu sou Jennifer. Tipo isso que quer dizer. Só que no dia a dia ninguém fala assim. Vamos mais direto no ponto, né? Tchum, eu sou Jennifer. É isso. Watashi Jennifer desu. Ah, ó, psiu, psiu. Ó, agora eu quero falar sobre ela. Sabe quem ela é? Ela é Letícia, gente. Eu tô falando sobre aquela menina ali, ó. O tema agora é ela. Ela é Letícia. Kanojo wa Letícia desu. Tá? Tipo isso. É fácil, não é? Se pensar assim, ah, tá, então eu quer dizer isso. Tipo, chamar atenção, né, ó. Agora eu tô querendo falar sobre isso e eu sobre isso. A informação é essa. Próxima, próximo exemplo. Koko wa Nihon desu. Koko wa Nihon desu. No A, eu coloquei a palavra koko e no B, eu coloquei a palavra Nihon. Cocô, pra quem não sabe, ó, tira a quinta série aí da sua cabeça. Eu sei que vocês estão pensando em outra coisa, eu sei. Cocô em japonês é aqui, tá? Não pensa em outra coisa, não. Pelo amor de Deus, quinta série. Acho que quem tá sendo mais quinta série sou eu, né? Toda vez que aparece essa palavra, a primeira coisa que vem na minha mente é isso. Não, porque acho que eu já contei para os meus alunos, eu tenho uma história muito engraçada. Gente, o meu marido trabalha numa empresa que agora até que diminuiu muito o japonês. Antes, tipo, dois anos atrás tinha mais japonês, mas agora todo mundo foi embora. Tem pouquíssimo japonês, mas ele trabalha numa empresa que tem relação, sabe? Um pouco com o Japão e tal. E aí, na época que tinha muito japonês, esse japonês estava perdido na empresa lá. E ele não falava português, não. E aí, meio que ele estava perdido lá no corredor, aí pediu ajuda para um brasileiro que estava passando lá no corredor, falando assim, cocô, 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 né? E aí, esse brasileiro, coitado, ele achou que ele tava assim, entendeu? Tipo, nossa, esse cara precisa ir no banheiro agora. Aí ele puxou esse japonês, né, no braço. Vamos lá, vou te levar. Tá, levou no banheiro. Ah, só que, na verdade, esse japonês, tipo, tava apontando, né, e tipo, cocô aqui, né, tava falando aqui, aqui, entendeu? Só que, claro, né, como é que o brasileiro ia entender que cocô em japonês é aqui, né? Ele
pensou em português, né? Achou que o japonês estava desesperado, entendeu? Ai, gente, então toda vez que eu ensino essa palavra, eu lembro dessa história, eu fico morrendo de rir. Imagina a cena, gente, um japonês tentando explicar, né? Aqui, aqui, e o brasileiro achando que ele tava querendo, né? Tava apertadíssimo lá e tava desesperado, né? Ai, ai. Tá, então voltando aqui. Cocô, então, nunca mais vocês vão esquecer, né? Palavra cocô. É, cocô é aqui. Então, essa frase quer dizer: aqui é o Japão. Cocô wa Nihon desu. Aí você pode só trocar o vocabulário aqui, né? Informação essa parte do B. Aí você já sabe falar que é, aqui é Brasil, aqui é minha casa, aqui é banco, aqui é restaurante, né? Olha, variedade de frase que você já consegue montar, fazer, né? E pode trocar até aqui também, né? É, em vez de falar aqui, você pode falar ali, que é a socorro, ou aí, socorro, né? Só trocar. Ok, próximo. あの人は先生です。あの人は先生です。あの人. Ano significa aquele, aquela, tá? Ano, aquele, aquela. E a palavra hito, hito significa pessoa. Então, ano hito, aquela pessoa. Então, a parte do a, eu coloquei ano hito, né, aquela pessoa. Então, falando sobre aquela pessoa ali, ó, gente, aquela pessoa é professor. Sensei des. A palavra sensei, né? É professor, professora. E de novo, aqui tem a vogal E, a vogal I junto. Então, eu já falei, né? A dica de pronúncia para soar mais natural. Você vai prolongar como se fosse dois S, né? A vogal E. Sensei, sensei. Aquela pessoa é professor ou professora. O bom do japonês é que não tem substantivo masculino, substantivo feminino, né? Essa separação. É como se fosse neutro. Como é que é, gente? Neutro? De, não é? Ou coloca de, alguma coisa assim, não é? Esqueci, não tem esse negócio de neutro que parece que ia pegar ou não vai pegar, não entendi. Mas pra mim, pelo amor de Deus, não faz, porque vai ser mais uma coisa pra eu decorar. Já, né? Já estudar. Substantivo masculino e feminino já é muita coisa pra mim. Agora, se inventar o negócio do neutro, meu Deus do céu, socorro. Então tá, agora, próximo. Kono gakko wa shizuka desu. Kono gakko wa shizuka desu. Kono significa este ou esta. Ah, isso aqui eu coloquei essa aqui, né? Então depois tem que trocar para T aqui. Este ou esta, tá? Porque essa, esse ou essa é sono, que é esse aqui, ó. Sono. Parece sono, né, do português. Sono. Sono que é esse ou essa, tá? Esse ou essa. Então, sono, gakko wa. Aí, se eu falar assim, aí essa escola. Aí eu coloquei kono, né? Então, é este ou esta escola, tá? Depois eu vou corrigir o material. Onde que eu vou colocar isso aqui? Posso apagar esse notinha aqui? Já anotou? Eu vou colocar aqui em cima, então. Kono gakko. Gakko significa escola. Então, kono gakko, esta escola é Shizuka. Shizuka desu. Shizuka, lembra? Silencioso, calmo.
né? Esta escola é silenciosa. Próxima frase é essa aqui. あの犬はかわいいです。あの犬はかわいいです。aquele ou aquela, né? Inu, essa palavra inu significa cachorro. Então, inu, aquele cachorro. Inu wa kawaii. Kawaii significa bonitinho, fofo, né? Kawaii desu. Aquele cachorro é fofo, aquele cachorro é bonitinho. E mais uma frase. このケーキは美味しいです。このケーキは美味しいです。este ou esta, queque, bolo. Então, kono queque, este bolo. Kono queque wa, adjetivo. Oishi significa gostoso, delicioso. Oishi. Kono queque wa oishi desu. Este bolo tá gostoso, ou este bolo é gostoso. Está afirmando. E existe outro jeito de falar gostoso. Na verdade, tem vários. Umai. Pode falar assim também. Umai. Só que umai é um pouco mais informal, tá? Umai. Uma. Ou às vezes quando a gente quer dar mais aquela ênfase, fala só assim, ó. Uma. Até vou colocar ponto de exclamação. Uma. Acho que no dia a dia usa mais isso. Uma. 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 Tem que acompanhar o rosto também, tá, gente? O gesto, né? Careta também faz parte da linguagem, viu? Uma. Isso também é gostoso, só que informal. Você tá falando de um jeito informal, né? Que mais? Oishi. Yabai. Ah, yabai. Yabai é a gíria que dá pra usar pra tudo, né? Yabai. Então, se você usar durante a refeição e fazer uma cara boa, né? E fazer Yabai! Aí você tá falando, né? Muito bom, muito gostoso. Yabai, oishi! Até pode ligar, usar os dois juntos. Yabai, oishi! Yabai, né? Pode usar junto, para dar mais ênfase ainda, né? Tá bom demais da conta. Aqui no, em Gerais fala, né? Bom demais da conta, sou. Aí, yabai, oxi. Pode usar assim também. Tá bom, então vamos continuar aqui. Acabou então a parte da frase, né? Da estrutura. Wa, bedes, certo? Então, até agora você aprendeu a afirmar alguma coisa, né? Alguma coisa é, tarará, está, tarará, certo? Agora, o que que a gente vai aprender? O jeito negativo e passado. Conjugação do verbo auxiliar des, tá bom? O des tem versões no negativo e no passado, e isso muda um pouquinho dependendo do que vem antes dele. Então, se é um substantivo, se é um adjetivo do tipo na, ou se é um adjetivo do tipo i. Quando tem substantivo e adjetivo do tipo na, seguem a mesma regrinha, que é des, está afirmando, né? Presente afirmativo, des, a gente já viu isso. E como é que é negativo? じゃないです. じゃないです. Passado afirmativo. Desta. Passado negativo. Já nakata des. Eu vou usar essa versão aqui, tá? Já nakata des. Para quem já é meu aluno e já estudou
parte sabe que existe outro jeito de falar. Mas para não confundir a cabeça, né, de quem está começando do zero aqui, eu vou usar só essa versão. Não vou colocar outra versão, não, porque aí vai ser muita informação. Então, só isso aqui também já tá ótimo, tá? Então, você vai aprender essa conjugação aqui agora. Janai desu, desta, janakatta desu. Beleza? Mas essa conjugação é quando des tá juntinho com substantivo ou adjetivo do tipo na. Para quem não sabe, no japonês existem dois tipos de adjetivos: adjetivo do tipo na e adjetivo do tipo i. Aí, sobre adjetivos, eu estou pensando fazer a aula mês que vem, focando nos adjetivos. Tá bom? Então, se você quiser participar também de novo, mês que vem, né, descobrir sobre mundo dos adjetivos, venha participar na aula de novo, beleza? Porque aqui hoje não vai dar tempo de eu explicar sobre adjetivos, tá? Então, esse é assunto para a próxima aula. Já fica spoiler aí, a cena do próximo capítulo. E aí, quando vai utilizar adjetivo do tipo e des junto, aí a conjugação muda um pouquinho. Você vai, primeiro passo, você vai precisar de tirar i final do adjetivo, né, do tipo i, e aí depois adicionar a terminação certa conforme o tempo verbal. Então, eu vou mostrar uma tabelinha agora, para você entender melhor. Tabelinha das conjugações do des. Primeiro, vamos lá ver substantivo. Substantivo que eu coloquei como exemplo aqui é gakusei, gakusei, gakusei. Gakusei significa estudante, estudante em geral e geralmente para se referir a estudante do terceiro grau, né? Universidade, escola técnica, ok? Então, e dica de pronúncia. Quando você vai pronunciar Gakuse, esse U também é bem sutil. Quase a gente não pronuncia. Fica gak, 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 se. E esse E eu já falei, né? Vogal E prolongada. Gakse, gakse, tá? Aí soa mais natural. Ah, Tailine, obrigada. Que bom que você está gostando da aula. Isso aí. Então, vou usar esse substantivo para mostrar a conjugação, ok? Gakusé, estudante. Presente afirmativo, fácil, fácil. Muda nada, só bota 10 aí. Gakusé desu. Gakusé desu. Sou estudante. Ou tá falando de alguém, né? É estudante. Sou estudante. Gakusei desu, beleza? Agora, como é que fica negativo? Você coloca isso aqui, ó. Janai desu. Janai desu. Gakusei janai desu. Gakusei janai desu. Não sou estudante, não é estudante. Gakusei janai desu, tá bom? Agora, passado afirmativo. O que que você coloca? Deshita, desta, desta. Gakusei desta, gakusei desta. Fui estudante ou era estudante, né? Gakusei desta. E passado negativo, como é que fica? Você coloca já nakatta desu, já nakatta desu, já nakatta desu. Então fica gakusei ja nakatta desu. Gakusei ja nakatta desu. Beleza? Então vou repetir. Gakusei desu. Gakusei janai desu. Gakusei deshita. Gakusei janakatta desu. Des, janai desu.
desta, já nakatta desu. Beleza? E aí a dica de quando você vai memorizar a conjugação. Pega um exemplo mesmo, né? Igual eu tô fazendo, coloca um substantivo, escolhe um substantivo e faz igual eu tô fazendo com gesto. Gakuse desu, até balança, pode balançar a cabeça. Gakuse desu, gakuse janai desu, gakuse deshita, gakuse janakatta desu. Por que bom acompanhar com gesto? Porque quanto mais você tiver alguma associação, é fácil para memorizar, ajuda para fixar. Sabia disso? Igual quando a gente vai aprender a dançar, né? O movimento da dança. A gente decora muito mais fácil. Interessante isso. Tá bom? Então, fica a dica. Não fica só escrevendo em silêncio, né? Quando você vai. Quem gosta de treinar escrevendo também, escreva, pode. Tá bom, ok, pode escrever, mas não, pelo amor de Deus, não escreva em silêncio. Escreveu? Tá, então agora hora de praticar a pronúncia também. Fale, pronuncie. Gakse desu, gakse janai desu, gakse deshita, gakse janakatta desu. Tá bom? Isso também ajuda na memorização. E para quem acabou de entrar na minha aula, eu vou explicar de novo. Essa versão aqui do passado negativo, nesta aula eu estou utilizando essa versão, já nakata desu. Mas existe outra versão também, formal. Mas esse aí eu não vou passar aqui não, porque vai ser muita informação. E meus alunos, quem não lembra a outra versão e quiser lembrar, na minha aula tá lá, explicadinho, tá bom? Ok, então exemplo com substantivo foi. Agora vamos ver exemplo com adjetivo do tipo na. Como eu já expliquei, a conjugação é igualzinho substantivo, tá? Não tem nada de novidade. Então, só trocar aqui essa parte, né, do exemplo para o adjetivo do tipo na, aí já tá pronto. Você já sabe conjugar adjetivo do tipo na também, usando o verbo auxiliar des. Então, aqui eu escolhi adjetivo shizuka, que é silencioso, calmo. Então, como é que fica? Afirmativo. Shizuka desu. Shizuka desu. É silencioso. Agora, negativo. Shizuka janai desu. Shizuka janai desu. Shizuka janai desu. Não é silencioso. Agora, passado afirmativo. Shizuka desta. Shizuka desta. Não, estava silencioso. Era silencioso. Shizuka desta. Agora, passado negativo. Shizuka janakatta desu. Shizuka janakatta desu. Shizuka janakatta desu. Não era silencioso, não. Não estava silencioso, não. Shizuka janakatta desu. Beleza? Ok, então a gente viu substantivo e adjetivo do tipo na. Agora vamos ver adjetivo do tipo i. Essa aqui muda um pouquinho, tá? Mas não é difícil, não. Primeiro passo, no caso do negativo e passado, tá? Corta o último i do adjetivo do tipo i e vai acrescentar essas coisitas aqui que eu coloquei. Então vamos lá ver. Afirmativo primeiro. Afirmativo não muda nada. Inclusive tem i no final, né? Takai des. Esqueci. O adjetivo que eu vou usar é takai, tá? Takai significa caro ou, dependendo do contexto, vai significar também alto, né? Um prédio alto. Takai. Takai biru. Ou takai, de caro. Takai kaban. É uma bolsa cara. Takai kaban.
Então, takai tem dois significados: caro ou alto. Aqui vou usar no sentido de caro. Então, se você falar takai desu, tá falando nu, é caro, tá caro, takai desu. Ou, dependendo do contexto, no, tá alto, takai desu, né? Takai. Então, quando você vai afirmar alguma coisa no presente, futuro, só coloca des. Você não precisa cortar esse i no final, não, tá? Agora, quando você vai conjugar no negativo, quer falar não é caro, não é alto, não é caro, não é alto. Aí, aí sim, você precisa cortar i, né? Que aqui não tá vendo que aqui não tem i mais? Só tacar aqui. Corta o último i do adjetivo e acrescenta o quê? Kunai desu. Kunai desu. Tá bom? Takakunai desu. Takakunai desu. Então você vai acrescentar isto. Kunai desu. Kunai desu. Takakunai desu. Não é caro. Como é que fica passado? No passado também você precisa tirar o último i do adjetivo e acrescenta agora kata desu. Kata desu. Takakatta desu. Parece trava-língua, né? Takakatta desu. Takakatta desu. Takakatta desu. Ah, nossa, depois eu vou mostrar outro adjetivo de trava-língua com conjugação. Eu acabei de lembrar. Adjetivo morno, quentinho, morno. Vai ter muito. Parece que você tá lutando. Você vai ver. Se você memorizar a conjugação desse adjetivo, aí moleza outros adjetivos do tipo i, você vai ver. Mas tá, aqui takakata des era caro ou estava caro. E último aqui, passado negativo. Também você tira i no final do adjetivo e acrescenta esse aqui, ó. Kunakata desu. Esse aqui também é grande, hein, gente? Kunakata desu. Kunakata desu. Nossa, até parece um ritmo assim, ó. Kunakata desu. Kunakata desu. Não parece uma música, sei lá. Uma música de ritmo. Kunakata desu. Kunakata desu. Takaku nakata desu. Ó, aprender com ritmo ajuda, hein, gente? Música, é igual música, entendeu? Aí, o adjetivo que eu queria mostrar pra você, que é tipo trava-língua, é adjetivo morno, quentinho, que é atatakai. 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 Você já tá vendo que tem muito tá por aí, né? Nesse adjetivo. Atatakai. Atatakai é morninho, quentinho. Atatakai. E aí, vamos tentar conjugar isso para treinar então do adjetivo do tipo i? Atatakai des. Afirmativo é fácil, né? Afirmativo presente e futuro é fácil. Só acrescenta des. Não precisa tirar nada, só acrescenta des e já tá bonitinho. Elegante aí. Atatakai desu. Tá quentinho. É quentinho. É morninho. Atatakai desu. Agora, negativo. Tira i, né? Como eu falei. Atataka. E esse i você vai cortar, né? Atataka. Aí depois acrescenta o quê? Esse aqui, ó. Kunai desu. Kunai desu. Atatakakunai desu. Ó, tá começando a virar trava-língua, hein, gente? Atatakakunai desu. Atatakakunai desu. Atatakakunai desu. Ó, já tá começando até luta. Atatakakunai desu.
Beleza? Isso aqui é negativo. Não é morninho, né? Não, não tá quentinho, não tá morninho. Agora, passado. A, tá, cá. Aí, de novo, corta aí, né? Último i. Então, a, tá, cá. E o que que você tem que acrescentar? Tá, des, né? Des. A, tá, des. Putz! Ó o nível rádio aqui. A, tá, des. Des. Oh, consegui. Parece até aquele jogo. Como é que é? Street Fighters, né? Tá. Não parece, gente? Fala sério. Des. Ó, nível. Agora, gente, último nível. Passado negativo, né? Cá. E corta aí de novo, né? E acrescenta o quê? Kunakatades. Kunakatades. Aí, ó. Pronto, nossa trava-língua. Atatakakunakatades. No! Ó. Atatakai desu. Atatakakunai desu. Atatakatta desu. Atatakakunakatta desu. Gente do céu! Eu acabei de criar um trava-língua aqui, ó. Atatakai desu, atatakakunai desu, atataka... Ups! Não consegui. Não consegui. Peraí. Atatakai desu, atatakakunai desu, atatakatta desu, atatakakunakatta desu. Gente, é difícil! É difícil, gente! A tempo nativo é difícil isso aqui. Atatakai desu, atatakakunai desu, atataka... Ai, deixa eu beber água aqui. Gente, deixa eu beber água aqui. Não, eu quero conseguir esse trem. Ah, agora eu vou conseguir. Atatakai desu, atataka... Nossa, Deus. Tô triste. Atatakai desu, atatakakunai desu, atatakatta desu, atatakakunakatta desu. Uhul! Consegui! Gente, essa aqui deve ser a prova para até se tornar jornalista, né? Que fala lá na televisão. Deus, difícil, trem difícil demais. Se você conseguir falar isso, gente, você já vai saber falar qualquer coisa. Fala sério. Qualquer conjugação vai ser moleza para você. Gente, mas brincadeiras à parte. É bom treinar assim, não é? Divertindo, brincando, sabe? Descontraído. Eu quero, ó, até eu desafio vocês, hein? Depois me mande o áudio para mim, pode ser no Instagram, os meus alunos têm, né, meu contato no WhatsApp. Manda essa trava-língua. Eu quero ouvir você treinando a pronúncia da conjugação do adjetivo atatacaí aí, hein? Ó, quem topa? Tô esperando seu áudio, hein? Ah, fechado, Thailíria, gostei. Me manda você tentando essa trava-língua, hein? Áudio. Quero ouvir. Bora, gente, bora. Ai. Adoro, gente. Então tá. Fechou a conjugação, entendeu? Tem alguma pergunta sobre a conjugação do verbo auxiliar des? Substantivo, adjetivo do tipo na, adjetivo do tipo i. Fechou? Esse aqui, gente, é treino. E não fica só olhando na tabela, tá? Quando você for estudar. Fale em voz alta, igual eu fiz. Use o gesto. Se você não gostou do gesto que eu fiz, cria seu próprio gesto para você lembrar essas conjugações, tá? Pegue uma palavra. Se você não gostou desse exemplo de usar, né, gakusé, então pega outro substantivo, qualquer coisa.
sei lá, o substantivo água, mizu. Aí você treina com o substantivo água. Mizu des, mizu janai des, mizu desta, mizu janakata des, entendeu? O substantivo que você quiser. Adjetivo também. Treinou com o adjetivo shizuka, então troca. Escolhe outro adjetivo do tipo na para você treinar. Quanto mais você treinar em voz alta, é melhor. Você vai pegar rapidinho. Ah, boa pergunta, Tainine. Por que que chama adjetivo do tipo na? Porque não é porque que termina com na, igual o i, né? Adjetivo do tipo i, por que que chama adjetivo do tipo i? Porque termina com i, né? Realmente faz sentido. Adjetivo do tipo na não é porque que termina com na. Porque quando você vai a palavra não é adjetivar, né? Quando você vai ligar com um substantivo, precisa da partícula na. É por isso. Por exemplo, Shizuka, né? Eu vou usar Shizuka mesmo. Shizuka, que é silencioso ou calmo, né? Para você usar esse adjetivo junto com substantivo, você precisa da partícula na no meio para ligar. Então, por exemplo, Shizuka na rea. Rea significa quarto. Então, o quarto silencioso. Shizuka na rea. Shizuka na michi. Michi é uma rua. Então, uma rua silenciosa, uma rua calma. Shizuka na michi. Tem que ter essa partícula na no meio para ligar no substantivo. É por isso que chama adjetivo do tipo na. No caso do adjetivo do tipo i, não precisa acrescentar nada. Pode ligar direto. Kawaii, bonitinho, fofo, né? Kawaii inu. Tá vendo que aqui no meio eu não precisei colocar nada? Kawaii inu, kawaii neko, gato. Inu já foi, então neko, gato. Gatinho, né? Gato bonitinho, gato fofo. Kawaii neko. Oishi, que a gente viu também, né? Oishi, que é gostoso. Oishi, gohan. Gohan gostoso, né? Não precisa colocar nada no meio para ligar com o substantivo. Só que adjetivo do tipo não precisa. Por isso, daí que vem o nome. Então, mês que vem eu vou fazer uma aula extra de novo, né? Aberta, uma aula aberta no Zoom assim, explicando sobre adjetivo, tá? Aí eu tô pensando se eu vou focar só num adjetivo só, porque tem muita coisa quando a gente fala, né, do adjetivo. Tem muita coisa para a gente trabalhar, então eu tô pensando se eu vou focar só no adjetivo do tipo i, depois faz mais outra aula focando só no adjetivo do tipo na, ou faz tudo junto. O que que vocês acham? Melhor separar ou melhor fazer tudo junto? Me ajuda para eu organizar a aula. O que que vocês acham? Eu faço só adjetivo do tipo i, depois só adjetivo do tipo na, ou melhor juntar tudo, fazer tudo de uma vez? Um de cada, né, Nandinho? Também, tá bom. Já Nandinho falou um de cada, Tainine também. Ah, mas, Clau, minha preocupação é isso, sabe? Para ver a diferença, mas aí pode ser muita informação. Tá bem. Aí eu vou fazendo material também, aí eu vou ver se o material fica muito grande, aí realmente melhor separar. É bom que a gente vai ter mais aula, né? E vai ter mais tempo para praticar junto também. Beleza. Então tá, agora como fazer perguntas simples usando o verbo auxiliar des. Sabe quando você quer perguntar algo bem básico em japonês? Tipo, você é estudante? Você é brasileiro? Você é japonês? Ou isso é caro? Isso é barato?
E fica com aquele medo de errar ou parecer rude. Nossa, será que eu tô falando de forma informal? Nossa, será que eu tô sendo educada aqui? Relaxa. Tem uma estrutura super coringa no japonês que vai salvar sua vida na hora de fazer perguntas educadas e simples. É só pegar aquela estrutura que você já conhece, A, o A, B, Ds, né, que a gente viu, e no final acrescenta um K no final. Pronto, virou pergunta. Não é fácil? A, o A, B, desu ka? Fechou, tá? Não precisa mudar nada no resto da frase. Só colocar K no final, né, depois do des, e aí a mágica acontece. Então vamos lá ver exemplos. Pauro-san wa gakusei desu ka? Pauro-san wa gakusei desu ka? Paulo-san. No caso do japonês, Paulo, com ele, vira R. Então fica Paulo. Paulo-san. E esse san, né, a gente geralmente coloca depois do nome para chamar a pessoa de um jeito mais respeitosa. É como se fosse senhor, senhora, assim, do português, né? Para quando você quer chamar alguém de forma mais educada. Você não usa senhor fulano ou senhora fulana? Tipo isso, só que é diferente, né? Mas muitas vezes a gente traduz como senhor, senhora, mas não é necessariamente isso, tá? San, depois do nome, quer dizer que você está chamando a pessoa com respeito. É isso. Ok, então Paulo-san, né? Tô chamando Paulo de um jeito respeitoso. Paulo-san wa gakusei desu ka? O Paulo é estudante? Então, virou a frase de pergunta. E aí, esse K no final, né, a entonação é um pouco para cima. K, K. Eu estou exagerando para você entender, tá? K, K, desu ka. Tauro-san wa gakusei desu ka? Próxima frase. Koko wa byouin desu ka? ここは病院ですか? Significa aqui, né, gente? Né? Nunca mais você vai esquecer, né? E 病院é hospital. José, então, minasan, na verdade, não tem como separar essa palavra, tá? Mas minasan é um jeito formal de chamar pessoal. Oi, galera, pessoal, de um jeito mais formal, minasan. E o jeito informal é mina. Mina também é oi, pessoal, só que tá falando de um jeito mais informal. Mina, olá, pessoal, mina. Minasan é mais formal. Ok. Ah, não é. Não tem essa minasan, não tem como separar. Mas, tipo, ajuda para decorar, memorizar, né? Porque você sabe que já san é uma forma, um jeito educado de chamar a pessoa. Então você vai lembrar, né? Minasan, então é um jeito formal, educado de chamar pessoal, né? Você pode relacionar assim na hora de memorizar. Então tá, voltando aqui na palavra byoin, que é hospital. Cuidado com a pronúncia, tá? Dica de pronúncia. Quando tem a vogal O e U juntinho, você vai prolongar a vogal O. O, tipo assim, você vai ler como se fosse dois Os aqui, tá? O, byoin, byoin, ué, aqui, byoin, byoin, hospital. Então, ここは病院ですか? Aqui é hospital? ここは病院ですか? Imagina, tipo, você acabou de sofrer, tombou e bateu a cabeça, você ficou meio inconsciente, aí você acorda, aí, aqui é hospital?
Tipo, parece cena de novela, né? Koko wa byouin desu ka? Né? Próxima frase. あの人は誰ですか？あの人は誰ですか? A no estou, a gente já viu hoje, né? Aquela pessoa. Dare. Essa palavra é bom você decorar também, memorizar, deixar na sua lista de vocabulário. Dare significa quem. Então, dare desu ka? Quando você fala assim, dare desu ka? Tá chamando, então você tá falando quem é? Quem é? Dare desu ka? Não, a no hito wa dare desu ka? Quem é aquela pessoa? A no hito wa dare desu ka? Tô lendo aqui comentário, tá? Só um minutinho. Ah, tá, Nandinho. A pronúncia do Byoin, né? Nandinho perguntou assim: Byoin sem o prolongamento vira cabeleireiro? Na verdade, é o seguinte, voltando na palavra hospital. Byoin é hospital e bi, you e agora tem i aqui, ó, depois do B. Além do Y, né? Yo, essa parte aqui tem I aqui no meio. Aí vira salão de beleza, sim. Ó, salão de beleza. Byoin, byoin, bi, yoin, bioin. Então, tipo, vou separar aqui assim, ó. Bi, yoin e bioin. Quando você vai falar hospital, como se for, como Nandinho, você é músico, você vai entender. É dois tempos. Byo-in, byo-in. Um, dois. Um, dois. Byo-in, hospital. Agora, salão de beleza é três tempos. Byo-in, tá, tá, tá. Byo-in, byo-in. É diferente. Byo-in, byo-in, byo-in. Byo-in, byo-in, byo-in. Tan-tan é byo-in, ó, hospital. Tá-tá-tá. Tá-tá-tá é salão de beleza. Entendeu, Nandim? A diferença é isso. Dois tempos, hospital, três tempos, salão de beleza. Byo-in, byo-in. Então tá. Eu tava falando quem é, né? Quem é aquela pessoa? Então, quem é? Quando você quer falar assim, só falar essa parte aqui. Dare desu ka? Dare desu ka? Quem é? E acho que a última frase isso aqui. Sore wa oishii desu ka? Sore wa oishii desu ka? Essa frase então quer dizer isso é gostoso. Sore wa oishii desu ka? Beleza? Tem alguma dúvida sobre fazer perguntas usando verbo auxiliar desse? Tranquilo, né? Só lembrar de colocar K no final, aí a frase já vira pergunta. Desca, nessa parte desca. Então, quando você vai ouvir alguma coisa também, né, durante o seu estudo, seja algum vídeo no YouTube, ou no Instagram, ou algum material que você comprou, né, alguma apostila mesmo, didático assim do japonês, você vai ouvir o áudio e se você conseguir captar essa parte, finalzinho, né? Descar, descar, aí você já sabe, pelo menos vai saber que a pessoa está fazendo pergunta. Pode ser que você não vai entender antes, outros vocabulários antes, mas se conseguir captar, descar, aí eu sei que ela está perguntando, né? E você vai saber também quando tem des na frase. Ah, então a pessoa está afirmando alguma coisa e está falando de jeito mais educada. Aí depois que você vai já memorizar também conjugação que a gente viu,
esse finalzinho, né? Janai des, desta, janakata des. Quanto mais você ouvir e conseguir captar, aí seu ouvido vai acostumando, acostumando, acostumando tanto que quando ouvir isso, aí, ele tá falando de um jeito negativo. Ah, ele tá falando do passado, tá perguntando se eu fui estudante. Ah, tá perguntando se tava silencioso, tava ou tava gostoso, nanana. Você vai conseguir captar treinando seu ouvido. E para treinar seu ouvido, né, precisa ouvir então as coisas, materiais assim, do japonês do dia a dia, comece com o básico mesmo e falar em voz alta, né, gente? Praticar em voz alta. Aí você vai ouvir sua própria voz, né? Isso também ajuda para você treinar a audição. Não esqueça, não adianta só ouvir a explicação e não praticar. Eu sempre falo isso, né? Então tá, então agora chegou a hora de praticar junto. Ererererere. Agora é sua vez. Responda as perguntas. Acho que eu coloquei 4 perguntas. Primeira pergunta: あなたは学生ですか？あなたは学生ですか? A palavra anata significa você. Tá? Aqui, nesse exercício, eu coloquei anata wa gakusei desu ka, nesse anata, só por causa do exercício, tá? Mas no dia a dia, na conversação, a gente não usa a palavra anata. Anote aí. No dia a dia, na conversação, a gente não usa essa palavra, anata. Nossa, mas então o que que você usa? Se você só já souber o nome da pessoa, ao invés de usar anata, você coloca o nome da pessoa nesse lugar, tá bom? Então, por exemplo, Letícia San wa, né? Se você ainda não tiver muita intimidade com essa pessoa, coloca San no final, tá? Se já tiver intimidade, chama pelo apelido, se a pessoa já tiver apelido, e se já tiver essa intimidade de usar apelido com a pessoa, tá? Ou coloca nada, né? Letícia wa gakusei desu ka? Nandinho wa gakusei desu ka? Ou, por exemplo, Bruna-san wa... Eu não conheço Bruna, então eu vou colocar san. Bruna-san wa gakusei desu ka? José-san wa... Dananana. Então, coloca o nome da pessoa, tá bom? No dia a dia, na conversação. Então, aqui, quando a gente vai começar a praticar conversação, né? Quero praticar. Vocês vão fazer pergunta aqui, um para o outro agora. Coloca o nome da pessoa nessa parte do Anatar, tá bom? Então tá. É, Então, você vai perguntar para a pessoa: você é estudante? E aí, se for, sim, eu sou. Eu sou estudante. Aí você vai responder assim: Hi, Gakusei desu. Né? Você vai afirmar: sim, sou estudante. Se você não for estudante, aí você fala: e é 学生じゃないです. E é 学生じゃないです. Não, não sou estudante. E aí, se você já quiser acrescentar mais ainda, né, falar que não, não sou estudante, Ah, eu não, sou tá. médico, ou eu Ah, sou, o que mais? Hakatei. Peraí. Açúcares. Eu sou médico. Eu sou advogado. Eu sou dona de casa. Eu sou nananã. Pode acrescentar, fique à vontade, tá? A segunda pergunta é: あなたは独身ですか? あなたは独身ですか? De novo, né? Eu coloquei anata por causa do exercício aqui, mas quando você vai perguntar, na hora de praticar, coloca o nome da pessoa aqui, ok? Então, fulano de tal ou fulana de tal wa dokushin desu ka? Essa palavra aqui, dokushin significa solteiro, solteira. Então, aqui tá perguntando, você é solteiro? Você é solteira?
anata wa dokushin desu ka? Aí, se for solteiro, aí como é que responde? Hai, dokushin desu. Hai. Então, para quem não sabe, hai significa tipo sim, né? Hai formal. Oh, hai formal. Sim, formal, tá? E se você não for solteiro, aí fala assim: Ie dokushin ja nai desu. Ie dokushin ja nai desu. Terceira pergunta. Anata no machi wa yume desu ka? Anata no machi wa yume desu ka? De novo, eu coloquei anatar aqui, mas na hora de fazer pergunta, coloque o nome da pessoa, tá? Anata no machi. Machi significa cidade. E esse no é a partícula no, que é de posse. Indica posse. Então, nesse caso, é como se fosse de português. Então, não, de não, né? Como fala? Anata no, então é sua ou seu. Então, sua cidade. Anata no machi, sua cidade. Yume desu ka? Adjetivo yume significa famoso. Apesar de terminar com i, esse adjetivo não é adjetivo do tipo i, tá? Exceção. Termina com i, só que adjetivo do tipo na, tá? Sobre isso também na próxima aula eu vou falar, quando for ensinar adjetivo, sobre adjetivo. Então, esse aqui tem que conjugar e como adjetivo do tipo na, tá? Então, aqui essa pergunta sua cidade é famosa? Anata no machi wa yume desu ka? Sua cidade é famosa? Aí, se for você mora numa cidade famosa, aí você vai responder, Hai, sugoku yume desu. Aqui eu acrescentei essa palavra aqui pra gente treinar também, uma palavra nova. Sugoku significa muito. Então, muito famoso. Sim, é muito famosa. Hai, sugoku yume desu. Aí, se não for muito famoso, como é que fala? E amari, amari nem tanto, não muito. Então, amari yume janai desu. Não é muito famoso, nem tanto. Amari yume janai desu. Você vai responder assim. E aí, última pergunta que você vai fazer é essa aqui, ó. Anata no heya wa kirei desu ka? Anata no heya wa kirei desu ka? Anata no heya, essa parte quer dizer seu quarto. Então, quando você vai perguntar também aqui, na hora de praticar a conversação, coloque o nome da pessoa, tá? Nandinho no heya wa kirei desu ka? O quarto do Nandinho é limpo? Tá tipo assim, entendeu? Então, kirei a gente aprendeu, né? Limpo, bonito, né? Seu quarto tá bonito? Seu quarto tá limpo? Anata no bureau wa kirei desu ka? Aí você vai responder, sim, kirei desu, né? Hai, kirei desu. Aí, não, não muito. Não tá muito limpo, não. E amari kirei janai desu. Amari kirei janai desu. Você vai responder assim. Então, vamos lá praticar. A aula termina por aqui, mas depois todo mundo praticou japonês juntos. Agora é a sua vez. O material desta aula está na descrição deste vídeo. Crie sua própria frase e treine bastante, tá bom? Se você gostou da aula, deixe o like e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Bora aprender japonês juntos?